Ontem não era nem 8 horas da manhã, eu tava pintando meu ateliê. Eu juro que eu não ia fazer isso. Eu só ia organizar, mas me deu um pico assim de energia. Que, cara, tem que aproveitar. Quando vem, tem que aproveitar. Aí eu aproveitei e pintei. Senti que deu até uma aliviada assim nas minhas ideias, porque ficou mais clean. Eu vou fazer um rabisco como se eu estivesse numa ligação com vocês e vou contando como que eu entendi que eu era artista. Em 2018 eu acho que eu me entendi de fato como artista. Só que para isso acontecer, eu precisei visitar a minha infância. Isso iria me ajudar no meu processo de me entender como artista. E aí sempre me perguntam, como que você virou artista e tal? Quando eu não respondo, eu penso, mano, eu não virei, eu sempre fui, desde quando eu nasci. Eu só precisava ter convicção de quem eu era. Esse sketchbookzinho é muito pequeno, e aí eu faço uma folha e já acaba. A minha mãe, ela foi minha primeira referência, assim, de artista. Porque, mano, minha mãe desenha muito. E quando eu era criança, eu via ela desenhar e eu queria desenhar que nem ela, só que minha mãe desenha realismo. Ela desenha com um grafitezinho, com um lápis. Ela tinha uma pasta, que nessa pasta eu ficava vendo, mano, horas. Eu ficava vendo aquela pasta. E tinham vários rostos femininos ali, corpos femininos. Minha mãe sempre gostou de desenhar muito rosto, assim. Eu lembro que tinha uma mulher grávida também, que eu ficava pirando, assim, que era muito linda. E eu sempre queria desenhar que nem ela, mas eu não conseguia. E aí eu fui crescendo, tentando desenhar rosto, igual minha mãe e tal, porque ela foi minha primeira referência. E ela é minha referência até hoje. E aí eu cresci, comecei a descobrir o que era tela, comecei a pintar com acrílica. Depois eu descobri a tinta óleo, comecei a pintar com tinta óleo. Isso quando eu era adolescente, assim, mais ou menos. Mas não era uma parada que, nossa, vou me dedicar e vou pintar todo dia. Não. Era muito esporádico, assim, que eu pintava. E não era uma parada que eu tinha um foco, assim, de... Não, eu vou pintar pra ficar boa, vou desenhar pra ficar boa. Não, eu só desenhava, assim. Eu queria ser que nem minha mãe, porque ela desenha muito. Mas eu não botava todo o meu esforço naquilo, sabe? A parada que eu tinha foco era no skate. Com 16, 17 anos eu comecei a andar de skate. E, mano, desde criança eu queria andar, só que eu não tinha skate. Minha mãe tinha medo de eu me machucar. Não tinha muita menina na época, quando eu era, assim, adolescente, que andava e tal. Então não era uma parada que, assim, que minha mãe iria investir. Na minha cabeça, a arte seria um hobby e o skate era a parada que eu ia ter mesmo como profissão, tá ligado? O skate, ele abriu muita coisa na minha cabeça relacionada ao criativo. A minha forma de enxergar a rua, a minha forma, sei lá, de ter criatividade para poder filmar um take de alguém que tá mandando uma manobra e eu ter que pegar, tipo, o take certo. Tipo, hoje eu entendo que a arte e o skate na minha vida, eles, mano, eram uma coisa só. Em 2018 também teve uma mudança assim na minha vida, porque eu me mudei do Rio para Floripa, tinha acabado de fazer Enem, e aí eu tava pronta para jogar minha nota do Enem para lá para faculdade, para fazer artes visuais. Mano, tava animada, tá ligado? Falei, é isso, minha nota não tinha sido tão ruim, tem o potencial aí, tem o potencial de eu passar. Cheguei lá, eu não vi meu nome na chamada, quem faz Enem tá ligado, que tem que ficar olhando, mano, todo dia atualização das chamadas. Tipo, teu nomezinho se foi de primeira chamada, segunda chamada. E, mano, eu tava olhando, mas eu olhei a chamada errada e já era. Perdi. Chorei pra caraca, fiquei frustradona, mas vida que segue. E na faculdade lá só abria chamada uma vez no ano pra fazer arte. O resto dos cursos abria em janeiro e em julho. Então eu falei, mano, o mais próximo de arte, pra mim, é história. Então é isso. Vou fazer história. Eu agradeço muito a oportunidade de ter feito história, porque somou muito no meu conhecimento. A forma que eu crio hoje, eu crio com base nas paradas que eu estudei na faculdade. Eu parei no 6º período, depois eu meti o pé que eu não aguentava mais. Sempre me perguntavam se eu ia dar aula, que eu fazia licenciatura. Eu falava, não. Aí os outros ficavam, mas tu vai fazer o quê com essa faculdade? Eu, mano,
sei lá, acho que eu tô aqui pelo conhecimento mesmo, mas eu não vou trabalhar com isso. Mas enfim, hoje eu trabalho com a história na minha arte, assim. 2022, eu tava morando em São Paulo, tava meio que esse pós-pandemia, tá ligado? Fiquei um tempo trampando numa ONG, morando lá, tava dando aula de skate. Eu tive que sair da ONG e aí vim pro Rio na casa do meu, na época ainda era meu namorado. E aí vim pra cá, fiquei aqui porque eu não queria ir pra Floripa, porque quando eu ia pra Floripa eu ficava meio isolada assim. Então eu ia pra Floripa, ficava perto da minha família, que era muito bom. Sou muito apegada à minha família, mas eu queria estar mais aqui. Então eu vim sair de São Paulo, vim pra cá. Tava ainda na pegada do skate. O que aconteceu? Me lesionei. Mano, eu tava andando de skate todo dia, sabe? Tudo deu ruim. Fiquei mais de 6 meses sem conseguir andar direito. Graças ao meu amigão que fez fisioterapia em mim, tipo, deu uma melhora sinistra. Eu não tinha nada pra fazer aqui. Eu andava de skate todo dia, minha cabeça era ocupada com isso. A pintura tava sendo só um hobby, assim, pra mim. Às vezes eu pintava quando eu lembrava. E aí eu tava na casa da minha sogra. O meu sogro tem... Na casa deles tem um terraço. E nesse terraço, mano, tem muita coisa. Meu sogro é meio acumulador, assim, tá ligado? E eu pego muita tralha dele lá pra reformar, que eu adoro. Tinha uma parede lá suja, tinha umas tintas. Eu falei, vou tentar pintar essa parede, tô fazendo nada. E aí eu comecei a trocar ideia com um amigo meu que pinta mural. Tem uns 10 anos, o Smith. Esse meu amigo foi... Tipo assim, as paradas acontecerem, elas têm que começar a se alinhar. E aí eu vejo que esse meu amigo foi usado para também me colocar no lugar de alinhar as coisas. Eu passei muito tempo da minha vida só olhando para um lado, mas eu não olhava para o outro lado, que era o da pintura. Enfim, ser multiartista. Tive que me machucar em 2022 para conseguir olhar para esse outro lado da minha vida. Comecei a trocar ideia com esse amigo meu, o Smith, e aí ele começou a desmistificar, começou a me ensinar umas técnicas. Então eu tava ali na curiosidade, querendo saber como que fazia, porque eu queria experimentar. Ele me chamou para trampar com ele, fazer uma assistência, para ele ir me ensinando e tal. A gente pintou uns carros, uns rostos. E aí eu comecei a pintar ali, ele começou a me ensinar, me passou a visão de como que era, faz assim, faz assado e tal. E, mano, fiz essa assistência e depois que eu fiz essa assistência, eu perdi o medo de pintar a parede. Voltando pro terraço. Comecei a pintar lá no terraço, fiz umas folhas, um bagulho bem coloridão, bem orgânico. E foi minha primeira pintura, assim, na parede. As coisas na minha vida estão acontecendo, assim, muito rápido e muito recente. Tem umas paradas que eu vivi nesses últimos anos, que, mano, parece que eu tenho 10 anos de carreira, sendo que tudo começou assim. Tipo, muito rápido pra mim, sabe? Eu já entrei nessa de me comparar com pessoas que têm anos de carreira, mas, mano, eu saí desse lugar porque não faz sentido, tá ligado? Por mais que esteja acontecendo as paradas muito rápido pra mim, eu tenho noção de que eu tô muito nova ainda na questão da arte, assim, na questão de me entender como artista e na questão de me jogar mesmo na arte, trampar com isso e fazer disso eu, sabe? Então, tudo é muito novo pra mim. Eu fui pintar na rua. Nesse dia eu tava agoniada pra pintar. E assim, eu tinha medo, pelo menos, de pintar sozinha. E aí eu chamei o Samuel, que é o meu esposo, pra ir comigo. Ele ia pra um outro evento de skate e tal, mas eu falei, cara, por favor, vai comigo, não sei o que. Aí ele pegou e foi. Eu fui pintar lá na Praça do Skate, que é aqui perto da minha casa. A praça é grandona ali. E aí ele ficou do outro lado da praça e eu fiquei no muro que eu ia pintar. Beleza, fiquei ali sozinha, era um domingo. Fiz essa personagem aqui, a Aya. Fiz o grid orgânico. E aí, enquanto eu tava fazendo o grid, eu coloquei meu celular pra filmar. Aí parou um carro atrás de mim e o cara falou, pô, tu tá pichando isso daí? Mano, eu não tinha experiência de pintar na rua. Eu tava... Por mais que o Samuel estivesse comigo, ele tava longe de mim. Eu tava meio que ali sozinha, então eu fiquei com muito medo. Aí eu, não, vou fazer um rosto e tal. O cara, que rosto? Vou fazer um rosto. Aí ele saiu, tipo, vou fazer um rosto. Aí eu comecei já logo a marcar ela, que eu fiquei com medo de alguém parar de novo. Comecei a pintar e aí, bum, esse vídeo viralizou no Instagram. Tudo mudou assim na minha vida depois que eu fiz essa personagem. Por isso que foi muito desapego eu pintar essa parede aqui atrás de mim, porque a minha personagem estava aqui e ela foi... É claro que eu tive vários processos para eu poder chegar até aqui, mas ela foi
o start, assim, para muita coisa acontecer na minha vida, para muita coisa mudar. Então, foi muito desapego eu tirar ela daqui, porque eu entendo também que eu tô entrando num novo lugar, assim, de criação. Então, eu precisava desapegar para eu começar a criar as coisas que eu tenho sentido de criar. Só que eu precisava que tivesse um ambiente mais clean para eu conseguir fazer isso. Se você está assistindo até aqui, por favor, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Acho que esse aqui é um pouquinho do meu processo. E é isso, até o próximo vídeo.